Olá, aqui é a Natália Coro, sou sócia responsável pela área comercial da Sparta. Espero que estejam todos bem. Vamos fazer aqui um vídeo para falar um pouco sobre a performance dos nossos produtos, bem como também passar um pouco sobre o mercado de crédito privado. A gente costuma normalmente fazer um áudio sobre isso, mas dadas as circunstâncias, a gente acha que passar um pouco mais de detalhe com relação a isso pode trazer um pouco mais de segurança para os investidores e sempre é esse o nosso intuito. Aqui comigo está a Mayara, ela é sócia também integrante da área comercial da Sparta. O Ulisses, que é sócio-presidente da casa, também é responsável por risco e compliance. O Arthur e o Felipe, que são os dois gestores também da frente da renda fixa, ambos sócios também da casa. Bom, então, nós da área comercial estamos cansados já de responder todos esses questionamentos que a gente vem recebendo ao longo dos dias, desses últimos dias, na verdade. E agora é da vez de vocês responderem isso também, então espero que estejam preparados. E acho que a pergunta que mais fazem, e tem, na verdade, muito repetida, é um pouco do por que os fundos de renda fixa foram tão severamente afetados agora com essa nova crise que a gente está, sanitária do Covid-19. Acho que até para começar essa resposta, talvez seja interessante vocês também citarem um pouco da diferença da renda fixa e renda variável. Na renda fixa, a gente já tem sempre uma data de vencimento e tem uma forma de cálculo já conhecida. Então, a gente sabe quanto que um título vai valer no seu vencimento, né? E essa é a principal diferença em relação à renda variável, que a gente pode até achar que, por exemplo, a bolsa vai voltar a render, mas não sabe nem para quanto e nem quando que ela vai convergir, ou seja, ela vai oscilar. Tá, e com relação a isso, então, o que seria o risco de crédito? Vamos lá, risco de crédito, que é, na verdade, o principal risco das nossas estratégias, é justamente o risco de não receber esse pagamento lá na frente, ou de não receber do emissor do título, não pagar o quanto esse título vai valer lá na frente, né? Por isso que a gente está sempre monitorando os emissores para garantir que esse risco é muito baixo ou eventualmente até inexistente. Entendi. Então, com relação a isso, é possível ter perdas na renda fixa? Então, pensando um pouco nesse risco. Então, o principal risco que a gente corre é de crédito, né? Então, justamente o risco de inadimplência. A gente tenta mitigar isso, por isso que a gente tem uma equipe enorme fazendo a análise o tempo todo, certo? E daí, fora isso, os preços da renda fixa, eles também podem oscilar, né? Então, a gente tem, normalmente, a renda fixa pós-fixada, ela não costuma oscilar, mas na verdade, o que a gente tem é um valor futuro já definido, a gente já sabe quanto que vai valer no vencimento. Vamos dizer que um título vai valer 100 no vencimento, tá? E se a gente tem certeza que não tem nenhum risco de inadimplência, então a gente sabe que vai receber aquele 100. E hoje o título pode estar sendo negociado por 80, pode ser negociado por 90, por 70, tanto faz, né? O que a gente sabe é que lá na frente vai valer 100 e isso não muda, né? Por isso que é renda fixa, né? Para dar um exemplo aqui, no Tesouro Direto, a gente, quando entra numa operação, você já contrata uma taxa e você vai ter aquele rendimento contratado se você manter a operação até o final. Só que o Tesouro Direto, ele sempre te dá uma alternativa, te dá um preço, que é se você quiser sair hoje da operação, você vai poder sair, mas com um preço que não necessariamente é o mesmo ou que não necessariamente corresponde àquela taxa contratada, né? Então, só vai precisar se preocupar com isso quem optar por sair antes do fim da operação. Quem fica até o final, com certeza ganha aquele valor combinado, porque sabe que lá na frente o título tem um valor fixo, já sabe quanto vai receber. Acho que é até importante falar aqui que, como no caso agora que os fundos tiveram uma desvalorização grande, na verdade significa que os títulos perderam valor, só que como o valor deles no vencimento é conhecido, significa que daqui até o vencimento o retorno vai ser maior do que era o retorno esperado antes, entendeu? Só para complementar, na carteira hoje do Spartatop, na média, os títulos todos na carteira dele, na média, hoje estão marcados a 92% desse valor teórico que ele deveria valer se ele fosse render a taxa combinada originalmente na emissão dele, né? Então, como se ele tivesse ali com 8% de
de desconto, isso na média de todos os títulos, né? Claro, obviamente tem títulos com menos que isso, tem títulos com mais que isso. Não, legal. A gente tem citado bastante mesmo que essas perdas agora, no curto prazo, elas podem, de fato, representar ali uma rentabilidade no futuro, né? Então, é basicamente isso que vocês estão comentando também nessa dinâmica da renda fixa, né? Quando você tem uma perda hoje, na verdade, significa que não é uma perda, na verdade, né? Você tem a cota valendo menos, né? Mas, na verdade, o título está sendo negociado por um valor menor, né? Que é isso que o Arthur acabou de explicar. Na média, está com um desconto de 8%, alguma coisa assim. E você tem expectativa de que isso vai voltar até a data do vencimento, né? Então, quanto mais cair, maior sua expectativa de retorno até o vencimento, né? Isso que é a vantagem da renda fixa. Perfeito. Mas, então, até nesse ponto que vocês comentaram que a rentabilidade ali é contratada e tudo, então, como que se já tem um retorno definido, como que é possível, então, ter essa rentabilidade maior? Basicamente, é pela compra do título em promoção, é isso, basicamente. É isso. Então, pega o exemplo do Tesouro Direto, né? Você já sabe qual que é a taxa que você contratou na largada, né? Então, sei lá, você contratou um rendimento de 7%, por exemplo. Você sabe que você vai ganhar 7%. Agora, se você esse título tem um preço hoje, vamos dizer que ele está valendo lá 90, e você sabe que no vencimento ele vai valer 100. Se você comprar, de repente, ele a 80, você sabe que, na verdade, ele tem um rendimento implícito bem maior, né? Então, assim, quanto mais desconto tiver nos títulos, maior a sua expectativa de ganho, porque você sabe que lá no final vai valer a mesma coisa. Entendi. E o que leva um título, então, a ter esses descontos, né? O que faz eles desvalorizar nesse nível, ou qualquer nível, na verdade? Exatamente. O cenário que a gente está passando agora, por exemplo, é um cenário de bastante incerteza, né? A gente não sabe qual ainda vai ser o tamanho dos impactos dessa pandemia, né? A gente não sabe ainda quanto tempo vai durar essas medidas de distanciamento social, etc., né? Então, a gente tem muita incerteza no ar. E daí, quando tem mais incerteza, o investidor ele quer ter certeza que ele está aproveitando a melhor oportunidade. Então, quando ele vai comprar um título, ele fala, não, quero comprar um título, mas eu preciso ter um desconto maior para ter certeza que essa a melhor alocação de dinheiro que eu posso ter no momento. Sempre é bom comprar com desconto, né? Por óbvio. Mas essas Tanto no oportunidades não mercado aparecem financeiro. sempre, né? Essas oportunidades não aparecem sempre. São raros os momentos que você tem uma promoção, um desconto tão grande em relação ao valor originalmente contratado naquele título, né? Como o momento atual, por exemplo, é um deles. Né? Uhum. Desde o início Inclusive, do essa fundo... dinâmica de oscilação de preço dos títulos é algo mais local? Isso também acaba sendo uma dinâmica muito dos mercados externos? Então, aqui, na verdade, é exatamente esse fenômeno que tem acontecido aqui, né, de ter esse desconto muito grande nos títulos, isso tem acontecido no mundo inteiro, né? Então, todos os mercados desenvolvidos também, então a gente pega a Europa, pega os Estados Unidos, pega outros mercados, também estão tendo um desconto muito grande nos seus títulos, mesmo os de baixíssimo risco, justamente por conta dessa incerteza, que é um negócio que afeta todos os países, né? Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem mais esse costume de ter aplicações que têm uma volatilidade muito baixa. No exterior é mais comum ter um pouco mais de oscilações, né? Então, mas nesse momento a gente tem uma oscilação grande nesse tipo de título no mundo inteiro. Não, perfeito. E essa oscilação, inclusive, né, que a gente tem comentado, se dá muito por conta da marcação a mercado, né, que é justamente essas negociações que acontecem. Bom, a gente já explica bastante para os parceiros sobre o que é marcação a mercado, mas acho que seria legal um de vocês também explicar um pouco mais sobre o que é marcação a mercado. Marcação. A gente já sabe intuitivamente o que é a marcação a mercado, né? Quando a gente vê o dólar subir e vê que o fundo cambial também sobe, né? Justamente por conta da marcação a mercado. Quando a gente vê as ações caírem e vê que o fundo de ações também caiu, é justamente esse efeito da marcação a mercado, ou seja, de refletir as condições atuais do mercado na cota do fundo, né? Com a renda fixa não é diferente. Você vê os títulos negociando num nível mais baixo. Então, com certeza, você vai ter
um impacto nas cotas por conta disso. Agora, às vezes você vê uma pessoa que falou assim, ela comprou dólar, vai viajar para o exterior, ela comprou dólar alguns meses antes e, de repente, o dólar disparou no meio da viagem. Aí ele viaja tranquilo, gasta à vontade, e aí falam para ele, pô, mas você pagou tão caro nisso daí e tal. Não, mas eu comprei esse dólar mais barato. Então, na verdade, ele não marcou a mercado o valor do dólar dele, né? Ele marcou no custo de aquisição dele. Por exemplo, se ele comprou no começo do ano, ele pagou R$4. Só que hoje já está valendo mais que 5, né? Então, se ele marcasse a mercado, estaria dando uma diferença aí de 25%, né? Mas, então, em algumas situações é comum se marcar mercado, em algumas situações é comum não se marcar. No caso de fundos de investimento, sempre se marca mercado. No caso de outros ativos, inclusive de investimentos, por exemplo, um CDB que você possa ter na pessoa física, às vezes uma debênture incentivada ou alguns outros ativos, nem sempre isso é feito, essa marcação ao mercado, né? Perfeito. E essa marcação, inclusive, que trouxe ali que acaba trazendo, na verdade, esse impacto tão relevante para a cota dos fundos, né? Já que tem esse efeito mesmo. E dado que a gente teve ali um mês negativo nas nossas estratégias, e até para o Sparta Top, por exemplo, foi a primeira vez que aconteceu, o que vocês esperam? Vocês esperam que isso continue, vai continuar chacoalhando, oscilando, ou a marcação já foi toda? Agora que no mês passado a gente teve uma boa parte da oscilação e agora no começo de abril a gente também teve mais um pouco de oscilação. Diria que já marcou aí o grosso do que tinha que marcar. Pode ter algum ajuste fino ainda, algum impacto aí, mas essencialmente hoje as cotas já refletem exatamente as condições do mercado secundário. Então eu diria que o grosso do movimento já foi. Porque o mercado de crédito, que é um mercado mais de balcão, primeiramente, o mercado ele muda e aí num segundo momento que a marcação a mercado ela tem um certo lag em relação ao que é o mercado. Então, o nível de preços que a gente está negociando os papéis hoje é um nível de preço que já foi atingido no fim do mês passado, só que ainda tem um certo lag, por isso que a gente ainda está vendo algumas marcações negativas nas cotas do fundo, mas o mercado ele já meio que deu uma estabilizada agora no início do mês de abril. Tem até papel. Em outras palavras, ele não piorou e a cota do fundo caiu agora no começo de abril, continuou caindo agora, mas a gente não vê o mercado secundário tendo essa piora, ele já está estável, né? Então, tem até ativos que já está até melhorando, né? Tem ativos que já teve alguma melhora. Assim. Perfeito. Então, até dito isso por vocês, a perspectiva é que a gente tenha ali a recuperação, então, dessa rentabilidade, mas acho que o que todo mundo quer saber é quando isso vai acontecer na vida de vocês. A gente tem bastante convicção que essa rentabilidade, esse impacto negativo, que ele é só temporário, então que volta sim. Tá? A gente tem bastante convicção nisso. Seja porque são níveis insustentáveis, seja porque a gente tem visto a atuação do Banco Central, tem visto players que usualmente não costumam estar comprando, que estão comprando títulos porque está muito distorcido. Então, assim, a gente vê que, assim como nos outros lugares do mundo, tem alguns lugares que isso já voltou, os preços já voltaram ao normal. Aqui a gente ainda vê os preços distorcidos e acha que a gente não sabe precisar uma data, mas questão de semanas, talvez meses, a gente já deve ter uma recuperação e talvez até uma recuperação rápida desse movimento. Acho que é importante falar do que a gente está vendo agora. O mercado parou de piorar há alguns dias e agora estão tendo uma série de medidas que a gente vai falar depois, que envolvem o Banco Central e os outros bancos. E a gente acredita que, passadas as incertezas da crise, o mercado deve recuperar bem rápido. Bom, vamos lá. Vocês falaram um pouco sobre como é que está o cenário, como isso acaba afetando os ativos de crédito privado. Muitos dos nossos parceiros entendem esse movimento, mas o grande receio deles como é que a Sparta está trabalhando agora para passar por esse movimento da forma mais branda possível? Então, acho que a primeira coisa que eu queria questionar
direcionar mais essas perguntas para os gestores, talvez mais até para o Felipe, que está ali mais no dia a dia, né, do mercado. O que a Sparta tem feito para enfrentar, de fato, essa fase mais adversa? Bom, no primeiro momento a gente elevou o nível de caixa do fundo. Hoje a gente está perto de 27% de caixa, muito para poder aproveitar as oportunidades que o mercado está dando. E outra coisa que a gente passou a monitorar os emissores mais de perto, né, para evitar qualquer tipo de problema de crédito. Mas tudo bem, vocês falam sobre aumentar esse caixa para poder aproveitar essas oportunidades. Imagino que até para também diminuir alguns impactos também dessas marcações dos ativos, etc. Mas o que esse monitoramento que vocês estão fazendo hoje é diferente do monitoramento que já fazíamos antes desse cenário acontecer? A gente sempre monitorou todos os emissores que a gente tem em carteira. Geralmente empresas são companhias abertas, então divulgam balanços trimestrais auditados, a gente acompanha eles, faz modelos, atualiza eles nessa frequência. Alguns bancos são semestrais, os FDICs são mensais. Mas nesse momento de crise, geralmente você tem uma mudança forte de cenário, né? E nisso a gente faz geralmente a gente atualiza ali, faz um novo exercício ali, dá uma estressada no modelo ali, no fluxo de caixa, e tenta entender quais são as alternativas que a empresa tem, né? E cada crise ela é sempre diferente das anteriores, né? A gente sempre imagina uma crise, né, genericamente, mas aí nesse caso específico a gente tem uma crise decorrente de uma pandemia, de um problema de saúde que está tendo um isolamento social que provocou uma série de setores acabaram se prejudicando muito mais do que outros em relação a uma crise comum. Uma crise, geralmente, por exemplo, a gente não fecha shopping, né? Nesse momento, os shoppings estão fechados. Então, a gente estressa os modelos com as características dessa crise de agora, né? Então, tem empresas aí que estão sem faturar e vão ficar sem faturar por algumas semanas, possivelmente até meses. Já tem empresa que está faturando mais, então acaba sendo muito caso a caso. Essa análise, a gente tem hoje 7 analistas na minha equipe e a gente vai fazendo acompanhamento com todos os emissores. Tá? Legal. E acho que é importante pontuar também que a gente está participando de calls quase que diários com as empresas para saber como é que elas estão se comportando agora na crise e as perspectivas para as próximas semanas e meses. E aí, quando vocês falam de estressar a carteira para entender como é que as empresas elas vão se comportar nesse momento, eu imagino que vocês devam utilizar algum tipo de cenário, né? Olhando para frente, talvez até exagerando o que de fato pode acontecer, para entender o tipo de volatilidade a gente pode esperar para os produtos, que tipo de reflexo pode acabar tendo nas nossas carteiras, etc. A gente sempre imagina aí cenários de recessão, né? Imagina o que pode acontecer em momentos mais adversos da economia, mas acaba não imaginando uma pandemia. Então, que tipo de cenário vocês estão jogando quando vocês estressam esses ativos? Assim, como cenário, a gente tem um cenário básico, que é mais ou menos o que a gente acha que é o que deve acontecer e por volta disso. Obviamente que a gente ainda está no começo desse negócio e o nível de incerteza ainda é muito grande, né? Então, a gente tem esse cenário que a gente vai atualizando com o passar do tempo e tem um cenário mais de estresse mesmo, né? Então, acho que o cenário base seria, aí, talvez para fim de abril ou ao longo de maio, a gente encerrar esse período de quarentena total que a gente está hoje, né? De só ser atividades essenciais, podendo trabalhar. E eventualmente no cenário de estresse isso se mantém por mais alguns meses aí, né? Particularmente acho que o maior estresse, a maior dificuldade das empresas não vai ser o fato de que a quarentena pode se alongar muito, eu acho difícil alongar tanto, mas a gente acha que a retomada ela vai ser bastante complexa e lenta. Por exemplo, só para tentar exemplificar, hoje um shopping está fechado, né? Então um lojista lá ele não está conseguindo faturar nada, quando muito um pouquinho numa venda online ou alguma coisa assim. Quando abrir o shopping, ainda assim
as pessoas elas não vão sair loucamente fazendo compras, elas vão ainda estar como um momento de cautela, vai haver um aumento de desemprego relevante, então está tendo uma redução de renda, né? O nível de confiança ainda vai estar muito baixo, e o cara vai abrir a loja e não vai ter gente circulando na loja, vai ter um volume ali de venda muito inferior ao que ele tinha antes ainda. Vai levar vários meses até que se de fato se recupere os níveis pré-crise, vamos dizer. Então a gente está trabalhando com um cenário desse, com uma quarentena que não deve ser tão mais longa ou tão longa do que acho que o mercado já trabalha, mas que a recuperação ela vai ser bastante lenta. E aí, pensando de uma forma um pouco mais drástica, e se o mercado de crédito como um todo tiver algum emissor que acaba sofrendo bastante com isso, né? Que venha possivelmente a dar uma inadimplência e etc. Como é que isso pode acabar afetando e pode acabar afetando os nossos produtos também ou não? A gente tem algum emissor em carteira que preocupa hoje a gente nesse sentido? A gente sempre que faz a análise do emissor, é uma análise de crédito, né? Então, a gente sempre analisa para um cenário de crise, né? O que esse cara faria numa crise e o quão grande essa crise pode ser para ele aguentar, né? Isso a própria análise de crédito é exatamente isso, né? Uma variável que a gente acha muito importante é analisar a relação entre o capital dos acionistas e o dos credores. Os credores somos nós e os bancos, né? Que são geralmente os credores de uma empresa, né? Os detentores da dívida, né? E aí os acionistas são detentores do equity, né? Das ações da empresa. E a gente gosta de ver essa relação entre os acionistas e os credores. Tipicamente, numa empresa que a gente investe, o valor do equity, né? Das ações, ele é maior, muitas vezes, várias vezes maior do que o valor da dívida. Então, significa que qualquer tipo de problema que a empresa tenha, o acionista ele que vai incorrer nessas perdas, né? E que quando o valor do equity é muito maior que o valor da dívida, o risco para o credor ele se mantém muito baixo mesmo numa crise, que é o que a gente entende que está acontecendo com boa parte das empresas que a gente investe, né? Sei lá, tentar pegar um exemplo aqui, Lojas Renner, né? É uma empresa que valia pré-crise na bolsa aí algo como 40 bilhões de reais e a dívida líquida está na faixa de 1,5 bilhão de reais. Então, ela tinha um valor do equity de mais de 20 vezes, mais de 30 vezes o valor da dívida. E mesmo com essa queda das ações que chegou a cair acho que quase 50% o valor das ações da Renner, ainda assim o equity está valendo mais de 15 vezes o valor da dívida. Então, assim, ainda está bastante confortável. Então, essa é uma análise que a gente faz. Outra análise que a gente faz é ver o tipo de setor que a empresa atua e que tipo de problema que pode ter numa crise, né? Então, principalmente setores cíclicos, a gente gosta de evitar, né? Setores cíclicos são setores justamente que tendem a perder mercado, tendem a ter problemas nas crises, né? Que são os que oscilam com o ciclo econômico. Então, negócios que dependem de renda, de emprego, né, de confiança, que é justamente o varejo, né, indústrias. A gente procura evitar esse tipo de setor e a gente se expõe mais em setores regulados. São setores que têm uma rentabilidade sobre o capital administrada ou regulada por um poder concedente. Ele tem um contrato, geralmente um contrato de concessão, uma tarifa, né? Ele não define o preço do produto, ele define uma tarifa do produto ou serviço que ele oferece, né? E geralmente sem concorrência, né? Um serviço básico com a tarifa administrada. Então, nesse tipo de cenário, as variáveis estão muito mais controladas, é um negócio que tem uma sensibilidade ao PIB, né? Muito mais baixo, né? Ainda que possa sofrer alguma coisa numa crise, você tem um órgão regulador que pode naturalmente tomar decisões e medidas que sustentem, que ajudem a resolver os eventuais problemas que surjam numa crise, como é o caso, por exemplo, do setor aéreo, do setor de distribuição de energia elétrica, né? Você tem ali já conversas para ajudar a resolver os problemas que surgem nesses momentos de crise, mas são setores absolutamente essenciais para a economia. Então,
o risco é bastante baixo. Eu acho que é um ponto que a gente do capital também sempre passa para os nossos parceiros e para os nossos cotistas, é também a questão da diversificação, que eu acho que é um ponto muito importante, né? Então, vamos imaginar que tenha um cenário totalmente dramático e alguma empresa grande venha a sofrer de fato com esse movimento, né? Com essa situação que a gente está passando agora no mundo como um todo. Que não é um cenário que a gente considera como base, mas que isso possa acontecer, a gente tem uma diversificação muito forte na nossa carteira, de fato, exatamente para mitigar esse tipo de risco também, né? De algum emissor ter ali algum tipo de problema de uma forma mais drástica, realmente, mas você tem ali uma gama de ativos diversificados e etc., para acabar suprindo toda essa potencial inadimplência de algum determinado emissor, né? Então, tem diversos critérios aí que a gestão sempre utilizou dentro dos produtos, tanto na hora de escolher o ativo, como no tamanho da exposição que também vai ter nesse ativo, exatamente para evitar esses tipos de problemas que são mais drásticos, mas que ninguém está passível aí de não acontecer. Esse é um ponto bem importante também para a gente relembrar. Isso. Hoje a maior posição do fundo é Itaú, com 3% de exposição. Então, acho que mitiga bastante o risco já de diversificação. Com certeza. E até dá mais liberdade para vocês também, né? Acho que nesse momento em que a liquidez acaba colocada em xeque, você ter posições bem ajustadas é algo também primordial para uma boa gestão, né? A gente acaba sempre defendendo muito isso com os parceiros também. E, Arthur, você acabou comentando ali sobre alguns setores, o que pode sofrer, o que não pode sofrer, falou de uma maneira mais abrangente. Você quer falar um pouquinho mais direto sobre os setores que vocês acreditam que vão sofrer nessa crise? Sobre os setores que vão sofrer? Bom, a gente acredita que os setores que mais vão sofrer nessa crise são o setor aéreo, claramente, né? Você tem aí restrições de fechamento de fronteiras, né? Então as pessoas não querendo viajar, se deslocar, a queda de número de voos aí está sendo da ordem de 60%, 70%, né? Então é bem relevante. Eu acho que o setor de turismo também, né? O setor também naturalmente bastante afetado. O setor de varejo não essencial também vai ser bastante afetado, especialmente restaurantes, né? Acho que o restaurante que ainda está preparado para fazer o delivery, ele ainda tem ali uma alternativa, ainda que não substitui, né, o fato dele ter o salão aberto ali cheio, né? Mas que ainda dá algum fôlego, né? Mas o restaurante que não está fazendo delivery vai sofrer bastante, né? Entendi. E do que você Comento citou... especificamente desses setores, acho que são os mais afetados e são setores onde que se utilizam também no mercado de capitais, algumas empresas, né, se utilizam no mercado de capitais também para se financiar. Então, é um alerta para o investidor aí para tomar cuidado aí com empresas desses setores. E até olhando para a nossa carteira, a gente, por exemplo, tem ali uma exposição em varejo. Como que você vê esse setor dentro da nossa carteira? A gente tem, quando a gente entra numa empresa que tem uma exposição cíclica, né, como o varejo, a gente sempre busca estar nas melhores empresas do segmento que ela atua, né? Então, geralmente no líder, né, que é uma empresa grande, rentável, organizada, né, que tem uma série de vantagens competitivas que muitas vezes numa crise acaba até se saindo lá na frente mais forte do que era antes, né? Então, tem uma série de competidores menores e muito menores que ela, que acabam porventura ficando pelo meio do caminho e ela acaba abocanhando esse mercado, né? Então claro que é muito ruim de ficar divulgando isso, ficar falando, mas geralmente as grandes empresas elas crescem muito nas crises, né? E elas se tornam ainda maiores, né?
Então, Se consolida o É setor, como se fosse né? um problema de distribuição de renda, né? Tipo, nas crises, normalmente os ricos têm mais chance de se sair bem do que os mais pobres, porque tem mais fôlego financeiro, tem mais ferramentas à sua disposição. E no mundo corporativo é um pouco cruel isso, mas é exatamente a na mesma física é coisa, né? assim, na jurídica também, exatamente. As grandes empresas acabam tendo mais musculatura financeira para enfrentar esses cenários, tipo, seja por fôlego, seja por depois capacidade de fazer aquisições, seja por capacidade de financiamento. Então, assim, a gente, no final, acaba investindo nesse tipo de empresa, né? Que são as empresas que efetivamente têm grau de investimento, né? Mas como eu falei, não é que a grande empresa líder de um segmento de varejo vai ganhar dinheiro na crise, né? Durante a crise, ela tem que tomar todas as providências ali de proteger o mercado dela, de buscar baixar custos, enfim, pilotar ali aquele transatlântico, né, da forma mais correta. E ela perde dinheiro, sim, ou ela deixa de ganhar, né? Então, o dividendo reduz, eventualmente ela pode vir a ter um prejuízo num trimestre ou até num ano, quem sabe, dependendo da intensidade da crise. Mas o que eu digo é que lá na frente, passado o problema, né, é comum essas empresas terem um ganho de mercado que mais do que compensa as perdas, né? Perfeito. Até o que você comentou, você acha, na verdade, Ulisses, ou você, que o primeiro impacto sempre é do acionista, né? Até você comentou, putz, elas podem ter ali um impacto, mas vai diminuir dividendos, coisa e tal, né? Talvez o credor esteja mais seguro. E você citou também um pouco antes sobre esses setores que não vão sofrer, né? Que são os setores que não são cíclicos. Dá um exemplo desses setores e o porquê que eles não vão sofrer também. Tá. Um setor que é menos cíclico seria, por exemplo, o setor elétrico, né? O setor que a gente mais tem em carteira. É um setor que acessa bastante o mercado de capitais. O setor elétrico geralmente a gente divide em três, né? Para geração, transmissão e distribuição. A geração e a transmissão, elas acabam sendo, elas têm contratos que não dependem do resultado da economia como um todo, né? Ela recebe muitas vezes esse dinheiro, né, desse contrato através do sistema de liquidação que é a CCE, né? E ela acaba não tendo nenhuma influência externa, assim. Então são bastante resilientes. Já o setor de distribuição é o setor que fornece energia para as pessoas, né? Nas residências das pessoas, no comércio e até em pequenas indústrias. E esse está tendo uma queda de demanda. A queda de demanda isso é medido diariamente, divulgado diariamente esses dados. Ela é da ordem aí de 11%, 12% em relação ao que se esperava estar consumindo nesse momento. Em relação ao mesmo período ano anterior, está na faixa de 8% a 9%. Então, uma queda moderada, que tem então, assim, a empresa tem um sofrimento ali, ela está tendo algum problema, mas que é perfeitamente contornável e faz parte do negócio, isso daí, né? E um problema específico do setor de distribuição é que ele arrecada, né, na conta de luz dos consumidores todos os recursos, né, para serem distribuídos para a geração e para a transmissão e até os impostos que o governo também arrecada muito através do setor elétrico, né? E no momento que pode ocorrer um aumento de inadimplência, esse fluxo financeiro que alimenta todo o setor elétrico e inclusive os governos acaba podendo ter alguma descontinuidade. Então é comum ter nesses momentos é sempre comum, todas as crises acontecem, de ter ali uma fonte de financiamento complementar para que o dinheiro chegue a quem precisa. Isso está sendo discutido exatamente nesse momento, né? Então, o setor defensivo ele é pouco exposto do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, especificamente a distribuição tem essa característica, mas que sempre em todas as crises acontece de ter ali alguma linha direcionada, o próprio setor, o próprio órgão regulador, né, acaba autorizando e organizando isso.
Acho que é legal citar que é um setor muito integrado, né? Então, se você tiver um problema estrutural nesse setor, ele precisa ser resolvido, senão o setor elétrico do país inteiro ele entra em colapso. E assim, não é do interesse de nenhum governo ter problemas de colapso no setor elétrico. Então, eles sempre dão um jeito de arrumar financiamento para esse setor, de resolver os problemas que o setor tem. Assim como o setor de aviação aérea, né? O setor aéreo também está tendo um problema bastante intenso nesse momento, também deve ter algum tipo de programa de socorro, né? Mas no caso do setor aéreo, existe um problema econômico, né? De falta de demanda por um período prolongado e que futuramente, né, ainda pode demorar bastante para retornar aos níveis de antes. Pensa que com as pessoas se desenvolvendo aí no home office, nas teleconferências, o número de viagens corporativas lá na frente, depois da crise, não deve ser o mesmo que era antes. Então, esse é o problema econômico. Então, acho que é um pouco mais grave. Quando o problema é financeiro, ele é resolvido através do empréstimo, que é o caso de distribuição, né? O problema econômico, para a distribuidora, não é um problema econômico. O econômico seria o impacto na queda da demanda, que é pequeno, né, nesse caso, como eu comentei, é de um dígito, né? Ele é bastante tranquilo. Mas o problema financeiro é que está sendo, sempre tem e, enfim, ele está sendo resolvido. E bom, então quais tipos de empresas que devem sofrer e ter um impacto maior com relação a esse cenário? Então, as empresas que tendem a sofrer mais nessa crise também tendem a ser as pequenas e médias, né? No nosso mercado de crédito high grade, geralmente a gente está nas grandes, né? Mas tem um tipo de operação que é comum nos fundos de crédito que a gente tem exposição, que é o FDIC, né? O FDIC é um fundo de investimento em direitos creditórios, é comum FDICs que financiam as cadeias de produção e que acabam envolvendo muitas pequenas e médias empresas, né? Eles antecipam recebíveis para as empresas, né? A empresa ela vende a prazo, mas ela quer receber à vista. Então tem ali uma factoring, né? Que é um operador disso que antecipa esse recebível. É uma operação que acaba tendo um risco justamente ligado ali a pequenas e médias empresas. A gente sempre teve bastante cautela com esse tipo de investimento, porque justamente por saber do risco aí de ser algo bastante cíclico, e a gente gosta de investir só nos FDICs que são os mais capitalizados, né? Os que têm onde a factoring ela é a dona das cotas subordinadas que o FDIC tem, né? Que são as cotas que equivale a como se fosse o equity, né? Você tem a dívida e tem o equity, né? A cota subordinada é que absorve toda a rentabilidade extra, mas é ela que também que absorve todos os prejuízos. Só para dar uma informação a mais aqui, tipo, o fechamento do mês de março, no Spartatop, por exemplo, a gente tinha 3% em FDICs de factoring. Dividido em 5 FDICs de factoring diferentes. Né? Então, em 5 FDICs diferentes. É bastante diversificado. A gente só tem cota sênior, a gente não tem cota mezanino, muito menos júnior. A gente só compra FDICs onde 100% das cotas júniors são dos operadores, que é a própria factoring, né? Ou pode ser a pessoa física, enfim. Mas sempre o dono da factoring ou a factoring. E também sempre buscando um FDIC onde o capital próprio das pessoas que estão tocando a operação seja bem relevante em relação ao capital total, ao capital total e consequentemente ao capital dos investidores, né? Isso. Nesse tipo de fundo existe o risco, a gente sempre teve ciente, mas a gente está bastante confortável com esses investimentos. A gente teve até em 2018 a greve dos caminhoneiros, que foi ali também um choque que afetou bastante essas pequenas e médias empresas, né, com a parada ali da economia por 15 dias. Então deu para ter uma ideia mais ou menos do que acontece, né? Naquela época houve um aumento de inadimplência. A gente acredita que agora pode até ser um pouco maior, mas
tranquilamente coberto pela subordinação que essas cotas sêniores que a gente tem, elas possuem, né? Então, é algo que não preocupa a gente, né? Perfeito. De longe, inclusive, eu acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe, dentre os ativos que a gente tem em carteira, é sobre FDIC mesmo, porque realmente é onde tem um prêmio maior e, consequentemente, também está tendo mais risco, né? Foi muito bom vocês terem citado isso. Acho que um dos pontos que a gente sempre é o nível de subordinação mesmo. Só para complementar, né, que o Sparta Top na virada do mês, por exemplo, ele tinha 14% em FDICs, né, sendo que 3% é de factoring, os outros 11% basicamente são uma série de outras operações com vários tipos de lastros diferentes, são operações estruturadas, né? Normalmente o FDIC é uma estrutura, né, uma operação estruturada, justamente para ter um nível maior de proteções, de garantias, e que são bem robustos, inclusive para cenários bem dramáticos como o que a gente está passando, então, tipo, zero de preocupação. É mais que, realmente, nas factories, elas, via de regra, elas lidam direto com essas empresas que talvez sejam as que mais são afetadas na crise, por isso que, corretamente, muita gente pergunta qual que é o nível de exposição, como que a gente está vendo isso, e que a gente está, de fato, bastante próximo dessas operações que a gente tem exposição e está bastante confortável. Perfeito. E nesse ambiente de bastante incerteza, de crise e tudo mais, a gente tem recebido alguns questionamentos também sobre downgrade desses emissores. Como que vocês estão enxergando isso? Vocês acham que vai ocorrer? Qual seria o impacto também com relação a isso? Pode ocorrer. Bom. Pode falar. Pode ocorrer sim, principalmente nas empresas mais cíclicas, né? A gente tem uma metodologia própria de rating, que a gente sempre compara com das agências, e via de regra a gente é um pouco mais conservador, né? Principalmente para os setores mais cíclicos. Então, os setores mais cíclicos, que devem ser quem tem downgrade, a gente acredita que, na verdade, os ratings das agências devem convergir mais próximos aos nossos ratings, né? Então, a gente acredita que tenha menos disparidade entre os nossos e os das agências. Hoje o pessoal estava muito otimista, né? Até então o pessoal vinha muito otimista, principalmente nas agências, porque eles acabam incorporando nos cenários deles o momento que está vivendo. Então você pega uma fase de euforia, tal, começo de ciclo econômico, como a gente estava vivendo, é natural que tenha um otimismo maior aí. Só para complementar, tem 3 empresas que emitiram debênture ao longo dos últimos meses, anos, que na época da emissão tinha um rating AAA. A gente, na nossa análise, falou, putz, mas isso aqui, tudo bem, hoje não tem crise, hoje tá tranquilo essa empresa, mas se tiver uma crise, isso aqui vai sofrer pra caramba, isso aqui não é AAA de jeito nenhum, isso aqui é um BBB. Hoje, né, nessa crise, nesse momento, essas 3 empresas já foram rebaixadas para BBB pelas agências. Né? Perfeito. A gente tem em carteira? Não, a gente não tem carteira. Na época veio a preço de AAA, a gente não investiu, continua fora, enfim, só prefere não falar o nome dela. Essa é a vantagem de muita gente pergunta se o rating da agência é suficiente para a gente, né? Na verdade, a gente não é que é suficiente, a gente olha como uma informação adicional que eventualmente pode agregar alguma informação extra, mas tipo, a gente tem a nossa análise própria, tem nossa metodologia própria, então tipo, depende pouco dos ratings das agências para a tomada de decisão em si. Perfeito, a gente comenta muito isso também com parceiros, que a questão a relação risco-retorno é algo super importante. Às vezes um título está ali pagando 10%, 15% a mais o CDI do que, às vezes, um outro emissor que a gente fica mais confortável de ter em carteira, mas com um risco ali 5, 6, 7 vezes maior. Então, essa relação risco-retorno, ela acaba sendo muito ruim mesmo, e isso é algo que a gente acaba sempre passando muito para frente mesmo. Você acabou de exemplificar também. Bom, eu acho que um ponto que tem questionado bastante, foi algo que desde o começo veio essa discussão à tona, é a questão da liquidez, né? Aquela história de que a porta de saída do crédito privado é muito estreita e etc. Então, queria focar um pouco mais nessa parte, perguntar para os gestores
O primeiro ponto, que é em relação ao nosso caixa. Vocês falaram que a gente teve ali uma atitude de aumentar o caixa, né, para poder aproveitar oportunidades e, enfim, aguentar passar por esse momento de uma forma mais branda. Mas qual o nível de caixa que hoje a gente tem nas estratégias? A gente iniciou o mês de março com cerca de 20% em caixa. Na primeira quinzena a gente já estava perto de 25% e agora a gente está em torno de 30%. No Sparta Prev a gente está com cerca de 40% em caixa. Historicamente a gente roda no top entre 10 e 15 e no Prev em torno de 30%. E aí, quando a gente fala de liquidez, muitos assessores, principalmente, perguntam como é que está a movimentação do mercado secundário, né? Se, de fato, esse medo, essa falta de liquidez que foi muito comentada no início de tudo, reflete, de fato, numa falta de vendas do secundário. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês estão percebendo esse mercado. Eu costumo falar que dizer que não tem liquidez não é verdade. O que acontece é que o mercado não tem liquidez no preço que tinha antes. Por isso que a gente tem uma marcação a mercado negativa. O mês de março, por exemplo, foi um mês recorde de negociação no mercado secundário. Então, um papel que era emitido, que era negociado a 105 do CDI, 110 do CDI, CDI mais 1, ele passou a ser negociado perto de CDI mais 4. E é onde o mercado está agora, e nesse nível de CDI mais 4 tem bastante liquidez no mercado. Então, quem precisar vender a CDI mais 4, isso para os mais high grade, né? Quem precisar vender a CDI mais 4, tem muita compra CDI mais 4. Então, lembrando que é o fundo de ativos high grade, né? O ativo high grade é o de melhor qualidade do país. Então, são os ativos mais líquidos, porque eles têm qualidade, é só uma questão de preço, né? Diferentemente de outros tipos de créditos que não são high grade, que aí sim pode, de fato, faltar um comprador. Geralmente são estruturas diferentes, dificilmente eles são oferecidos em fundos abertos como os que a Sparta tem, né? Então, basicamente, a gente não está passando por um momento de falta de liquidez, mas sim é uma questão de preço, não é liquidez de fato. Liquidez tem, até porque eu lembro que vocês comentaram que no mês passado, em março, a gente teve recorde aí de negociações no secundário. Né? Então, exatamente. consegue, mas com um preço descontado, basicamente. Né? Exatamente. E aí, quando a gente olha para a indústria como um todo, tem também diversos questionamentos perguntando sobre a questão de resgate dos produtos, né? Se está tomando muito resgate, que tipo de investidor tem resgatado mais? Já queria que vocês comentassem um pouco sobre isso também. Um pouquinho para a gente. O nível de resgate de fato aumentou, a gente consegue observar principalmente nos fundos de liquidez, né, que são os fundos que prometem liquidez em D mais 30, em até D mais 5. Então a gente viu um aumento expressivo de resgates e aí, a gente acha que é aí onde está o maior risco, né, porque o gestor ele tem um tempo menor para fazer liquidez nos ativos dele. Então, se ele entrou na crise com pouco caixa, ele pode estar tendo uma dificuldade para vender esses ativos. Uhum. Os fundos D30, né, a gente não consegue ver ainda como que foi o impacto em março, né? A gente sabe os nossos fundos como que foram e a gente viu que, assim como os fundos de mais liquidez tiveram mais resgate em março, de maneira geral, a gente tem ali tipo um período de uma semana ou 10 dias que de fato tiveram um pouco mais de resgates, teve um aumento e depois a gente vem tendo uma queda dos níveis de resgate voltando para o padrão histórico, né? Atualmente a gente já está bem próximo do padrão histórico de resgate dos fundos, né? A gente, inclusive, agora nesse começo de mês de abril, a gente vê que até os fundos D0 também já tiveram uma queda nos níveis de resgate, né, Arthur? É isso? Teve agora esses dias teve uma desaceleração nos resgates. A dificuldade que o gestor de um fundo com prazo de resgate mais curto, aí, esses com maior liquidez, é que se ele vende os ativos, como a gente vem falando, né, os ativos se desvalorizaram muito,
mas tem um delay para que eles que isso seja refletido na marcação ao mercado, nas cotas dos fundos, né? E um fundo que dá liquidez muito curta, eventualmente o investidor consegue sair antes de que ocorra a marcação ao mercado de fato, né? Então ele consegue ali, entre aspas, arbitrar a cota, a relação, a discrepância entre a cota e o preço dos ativos efetivamente no mercado secundário, né? Já no fundo D30 isso é muito mais difícil, né? Porque o 30 dias dá toda a flexibilidade ali que o gestor precisa para de fato vender o ativo. Ele tem mais tempo para trabalhar a venda dos ativos, vender num preço melhor, vender sem prejudicar, sem impacto relevante no mercado, sem prejudicar o portfólio, né? Então a gente foca muito em ter um portfólio diversificado em setores, em ratings, em emissores, principalmente quando tem uma redução de patrimônio, tem que tomar cuidado para não incorrer no erro de só vender alguns ativos e deixar que outros ativos passem a ter um tamanho muito maior do que deveriam no fundo, né? A gente toma e concentrando e sobrar só uma raspa do tacho ali. Eu acho que a gente sempre foi bem crítico até com relação aos fundos D0, mas a pergunta que não quer calar, que vários investidores também perguntam esses movimentos que a gente passou no ano passado, nesse ano, que demonstram aí um fluxo de saída forte desses fundos D0, indicam um fim desse tipo de produto no mercado? O que vocês acham? Acho que muito pelo contrário. O problema não é o fundo dar liquidez imediata. O problema é o fundo que dá liquidez imediata tem um percentual muito grande de crédito, principalmente em durations muito longas e em ratings não necessariamente tão elevados, né? Então, tipicamente, um fundo de liquidez imediata deveria ter um percentual bem menor de crédito que um D30, por exemplo, que são os nossos fundos. Deveria focar em durations muito mais prazos, né, muito mais curtos, 1 ano, 2 anos, 3, acho que dificilmente algo além disso. E deveria focar em ratings muito mais elevados também, né, que são os que têm mais liquidez, são os que oferecem menor risco também, né. Ele não é um fundo dedicado a crédito, ele é um fundo dedicado à liquidez, que também aplica em crédito, né? Certo. E aí, acho que um ponto que eu queria puxar aqui também, queria que vocês comentassem, até para tranquilizar as pessoas que hoje investem nos nossos produtos, é um questionamento que vem de boa parte dos investidores, de fato, e os assessores acabam trazendo isso para mim, para a Natália, é a questão do fechamento do produto para resgates, né? A gente passou por isso, acho que umas 2 semanas atrás, teve um produto aí do mercado que acabou fechando, e isso acabou levantando uma luz amarela aí na cabeça de diversos investidores. Então, eu queria saber de vocês se vocês veem isso acontecendo, se existe uma possibilidade disso acontecer, se é plausível da Sparta realizar esse tipo de atitude, etc. A gente acha que o que aconteceu com esse fundo aí, com esse gestor, foi uma infelicidade que ele pegou o mercado no momento que não estava saindo negócio, porque os preços estavam errados, e não sei se foi algum desespero, alguma medida extrema que ele resolveu adotar, que a gente acha que não era necessária. Os preços eles rapidamente corrigiram e a liquidez no mês de março ela terminou por ser a maior da história, né? Então, como a gente falou, então não falta liquidez. A gente acha que não faz sentido fechar um fundo high grade para resgate. Nunca cogitou, acho que não faz sentido. Isso faz sentido para outros tipos de produtos, para outros tipos de ativo, não para um crédito high grade, nunca. A gente não cogitou e posso afirmar com tranquilidade que a gente nem cogita esse tipo de coisa e boa parte dos gestores também rechaça totalmente esse tipo de atitude, né? O investidor ele pode sair a hora que quiser, tem óbvio momentos que talvez não seja interessante para o investidor sair, mas cada um tem seus motivos para sair, pedir resgate, então o fundo tem que sim ficar aberto e ao mesmo tempo tem que sim ter uma marcação mercado eficiente para realmente o investidor que sai não prejudicar os investidores que ficam. Então isso é por isso que a gente acha tão importante ter esse prazo de 30, né, esse prazo um pouco mais longo que dá tempo do gestor se planejar com todos os movimentos que pode ter, seja de resgate, aplicações, os movimentos do mercado, as mudanças de preço, etc.
Isso foi Isso um é um esforço ponto que a gente fez interessante. agora no mês passado e está fazendo ainda, que é tentar deixar a nossa carteira, a marcação dela sempre o mais próximo possível da realidade, abrindo preço em call, dando preço para tudo, para evitar esse tipo de problema que o Ulisses comentou. Exatamente. Isso, então, o que o Ulisses falou até é um ponto para deixar bem marcado aí para os nossos parceiros, é exatamente esse. Os investidores, eles podem sair a hora que eles quiserem do nosso produto, mas talvez não seja a melhor hora, certo? Cada um sabe os seus motivos. Pode ter investidor que sai por medo, daí talvez seja alguma coisa que dá para talvez seja desinformação, então talvez buscar mais informação, é o que a gente está fazendo aqui, querendo passar mais informação, né? Mas eventualmente ele pode estar precisando de recursos por qualquer outro motivo, pode estar aproveitando uma oportunidade de outro lugar, a gente nunca sabe. Então sim, o investidor tem o direito de sair, ele pode sair a hora que quiser. Talvez não seja o momento mais interessante se ele perguntar para a gente. Acho que se ele de repente deixar de resgatar agora, resgatar daqui a um mês ou dois, pode ser que tenha um retorno acumulado bem melhor, né? Mas cada um grandinho para fazer as suas decisões. Perfeito. Inclusive, por mais que tenha esses mecanismos e tudo, a gente vê, inclusive, o Banco Central também atuando perto do mercado para poder também arbitrar essa questão. Como que vocês enxergam isso? Impactos nessas pequenas e médias também? Acho que os títulos, eles com a crise se desvalorizaram bastante, como a gente já falou, né? Acho que isso aconteceu até, é um fenômeno mundial, não foi só no Brasil. E isso acabou gerando uma consequência que o fato das grandes empresas terem seus títulos de dívida negociando em taxas bastante mais elevadas do que tinha antes, faz com que os bancos não queiram emprestar para médias ou pequenas empresas, né? Imagina que se uma empresa grande antes pagava 5%, agora paga 10%, então a média que pagava 10% agora vai ter que pagar 15%, talvez até mais, entendeu? Então, isso acaba impactando todo o restante da economia, né? Então, acho que a ideia do Banco Central tentar trazer de volta a rentabilidade, né, o custo de capital das grandes empresas para o patamar que ele vinha antes, ou se não for o que vinha antes, pelo menos alguma coisa mais próxima, né, do que se tinha antes, de forma a conseguir gerar um impacto em todo o restante da economia, né? Esse é o objetivo dele. Esse tipo de medida já várias vezes foi feita nos Estados Unidos, já foi feita na Europa, outros países. No Brasil nunca foi feito, é a primeira vez. Num primeiro momento, o Banco Central ele liberou uma linha de crédito para os bancos comprarem esses títulos, né? Então, os bancos eles estão comprando esses títulos de crédito no mercado secundário, né? São, acho que, o maior comprador hoje. Mas, além disso, o Banco Central está discutindo ali, até no Congresso, né? Porque é uma emenda constitucional, para que se permita que o Banco Central compre diretamente comprar esses títulos de crédito, de forma a gerar essa confiança nos investidores de que um grande comprador, porque o Banco Central, o balanço dele não tem limites, né? Então, que um grande comprador, em última instância, ali está lá para comprar esses ativos e fazer com que os ativos de fato voltem para o preço, para um preço mais em linha com o mais próximo do que se tinha antes, para que isso consiga se fazer com que o crédito chegue em toda a economia, nas pequenas, nas médias, nas pessoas físicas, né? Só um complemento, né? O que se ouve hoje aí, né, se falar é que as pequenas, médias empresas vêm tendo dificuldade em conseguir novas linhas de crédito junto aos bancos, porém a gente tem lido que as grandes empresas têm tido facilidade, né? Que é justamente essas que a gente tem exposição. Ela precisou de mais recursos, de mais capital, os bancos conseguem fornecer para elas. Nesse momento, o mercado de capitais não está provendo esse recurso, os bancos estão dando. Então, está um cenário que não é muito interessante a nível de país e a nível de economia como um todo, né? As grandes empresas conseguem mais capital, porém as médias e as pequenas não, né? Então, precisa mudar a equação de risco-retorno para que os bancos
se tornem atrativos para os bancos oferecer crédito também para as médias e pequenas. Legal. E aí, para fechar essa questão da liquidez, a Natália já tinha comentado sobre as atitudes que o BC tem tomado, etc. A gente já falou que a gente não está passando por um momento de liquidez, e sim é uma questão de preço. E o BC está vindo aí com algumas alternativas para o mercado, seja os bancos utilizarem o compulsório para comprar debêntures no secundário, seja o próprio BC, ainda não se sabe se realmente vai acontecer, mas seja o próprio BC entrar comprando esses títulos. E aí eu queria entender se faz sentido ele atuar dessa forma, como que isso impacta no mercado de crédito, se traz um respiro, se acaba acelerando também esse movimento de talvez fechamento dos spreads, né? Enfim, assentar aí o preço dos ativos no valor um pouco mais justo do que eles realmente valem. O que vocês acham? Como eu tinha falado, o mercado ele mudou o patamar de preço. Nesse patamar de preço tem bastante comprador, muitos compradores, inclusive novos, né, no sentido de que não são investidores tradicionais do crédito. Você tem bancos, tem gestores de fundos de outras classes de fundos. Aí, por exemplo, a gente tem ouvido falar de multimercados, até fundos de ações comprando ativos de crédito. Tem ouvido falar de companhias abertas comprando. Então, enfim, a gente acredita que o mercado está num ponto onde tem bastante compra. Todo mundo que quiser vender, eu acredito que consegue nesses níveis de preço. E o Banco Central ser mais um comprador, acho que seria um upside adicional aí, né? Uhum. Mas, assim, o mercado não precisa dele. O mercado se corrigiu sozinho através desse nível de preço. Se eventualmente o fluxo de venda reduz e o fluxo de compra começa a sobrar a compra, aí eventualmente ele pode até voltar a subir. Particularmente, a gente acredita que isso deve acontecer só no momento em que a incerteza diminuir, né? O Banco Central, o Arthur já até tinha comentado, né? O Banco Central ele tem um interesse em que os preços do mercado secundário se normalizem justamente para diminuir o custo do crédito como um todo para a economia, ou seja, para todos os tomadores, né? Porque se as grandes empresas tomam crédito uma taxa muito alta, o banco não vai querer emprestar para as pequenas, que tem muito mais risco, né? E muito menos numa taxa não vai querer emprestada, mas talvez não seja nem uma questão de taxa, né? Então é importante que sim normalize essa negociação no mercado secundário, porque baliza o preço pro crédito, baliza o preço do crédito na economia, né? Então vejo até algumas discussões às vezes um pouco fora de foco. Parece que o BC está querendo salvar investidor, tal. O BC não quer salvar investidor, não faz sentido salvar investidor. Na verdade, o que ele quer é uma referência adequada para o custo de crédito para a economia. Até para fazer valer a política monetária, né? Ele Exato. baixou a Selic recentemente em 0,5%, né? De 4,25 para 3,75%. Só que o juro para as grandes empresas aumentou, né? Não caiu. Por quê? Porque o spread de crédito abriu. Então, ele está vendo que só a Selic, ela sozinha, ela não é uma política monetária eficiente, né? Ele precisa utilizar de outras ferramentas também para atingir os objetivos dele. Isso, nessas condições, né? Nesse cenário que a gente está. Nesse cenário de hoje, nesse cenário de crise que a gente está hoje. Né? Ou seja, então, para resumir, essa medida do BC, ela é uma medida que pode sim ajudar o mercado, mas esse próprio cenário acaba criando tantas oportunidades que a gente já via outros players vindo trabalhar nesse mercado, que antes era um mercado que eles não se dedicavam, não era interessante para eles, por conta das baixas taxas mesmo, né, praticadas nesse mercado, por ser um mercado mais conservador. E hoje a gente já vê, então, esses novos players, como os fundos multimercados, ações vindo olhando para o mercado high grade, para aproveitar essas taxas totalmente distorcidas com um risco lá embaixo, né? Então, mesmo os gestores de high yield, né, que seriam operações que precisam de estruturas mais robustas, né, de garantias, etc. Ou seja, que tem empresas que normalmente têm uma musculatura financeira um pouco pior, mas que você monta uma operação com nível maior de garantias, tal, é o high yield, né? E esses gestores normalmente montam operações que tá trafegando ali no CDI+4, CDI+5, né? E agora nesse nível de taxa para o high grade, então ele prefere investir em coisas com muito mais qualidade e deixa de dar crédito, ou deixa de comprar operações do tal do high yield, né?
Legal. Bom, essa abertura de taxas que vocês têm comentado bastante, até por conta dessa questão do mercado secundário, os títulos estão, de fato, muito fora de preço, isso acaba impactando muito forte a rentabilidade dos fundos, e isso a gente viu, inclusive, ali no último trimestre do ano passado acontecer, né? Foi, acho que o primeiro grande movimento que o mercado de crédito privado sentiu. Antes disso, a gente tinha ali rentabilidades muito consistentes no mês a mês, e o que a gente ficou pontuando muito naquele momento era a questão que não havia um risco de crédito maior, né? E sim era um movimento técnico que estava acontecendo. A gente vê, inclusive, agora, por mais que a gente esteja numa crise, por óbvio, as empresas vão sofrer, né? Mas a gente já comentou aqui que o primeiro impacto provavelmente o acionista que sente, e o credor acaba depois sendo mais assegurado, digamos assim. Eu queria que vocês comentassem um pouco a questão da intensidade, na verdade, né? Porque como é um movimento também que pode ser considerado técnico por não haver um risco tão grande, maior, com relação ao risco de crédito, por que dessa vez foi um impacto tão relevante? Por que dessa vez deu uma rentabilidade negativa tão expressiva? Olha, acho que primeiro a gente tem que pontuar rapidinho uns pontos aqui. Tipo, a crise no semestre passado a gente conseguia, razoavelmente prever, né? A gente tinha, os spreads de crédito estavam muito comprimidos, é como se fosse uma mola, né? Os preços dos títulos estavam caros, e daí normalizou, né? Então a gente teve um impacto que era um movimento técnico, não era uma crise de crédito porque não tinha inadimplência, beleza. Agora a gente já tem um efeito diferente, né? A pandemia, então não era um negócio previsível, né? E a gente tem um outro componente que é esse de incerteza, né? E esse afeta bastante os preços, né? Inclusive, a gente tem, eu vou mostrar até um gráfico aqui. Cadê? Tem um gráfico aqui que mostra exatamente qual é o índice que a JGP fez, que é o IDEX CDI. Né? Ele mostra nessa linha preta aqui como vinha se rendendo, né, os títulos de renda fixa. De repente, aqui no segundo semestre do ano passado, a gente tem uma turbulência, né? A gente vê um impacto e de repente a gente vê que o impacto agora ele é bastante mais relevante do que foi no semestre passado, né? Então, uma queda de preço significativa, né? Então, a gente teve e por outro lado, quando a gente tem uma queda de preços, né, a gente vê que o que aconteceu aqui nesse outro gráfico é que as taxas médias das carteiras, né, elas vinham nesse ritmo aqui de CDI mais 0,7, alguma coisa assim, perto de julho, agosto. Né, de repente, a gente vê essas taxas aumentando, né, aqui em setembro, depois em novembro, chegaram perto aí desse nível de CDI mais 1,30, né, que é mais ou menos aqui em março. Né? Então, a gente teve um ajuste no fim de novembro, dezembro, até o começo de março, as taxas médias das carteiras foram para perto de 1,30. De repente, a gente vê que agora no mês no mês de março, né, de repente a gente teve uma abertura muito forte das taxas, né? Então aquele impacto que a gente viu no gráfico anterior de queda dos preços, na verdade isso traduz em expectativa de retornos futuros, né? Então a gente pegando aqui pela marcação da Ambima, né, hoje a taxa média das carteiras seria alguma coisa próximo de CDI mais 4,2, né, das carteiras de debêntures, né? Enquanto que no começo do mês passado está CDI mais 1,3, né? Então, por cento ao ano, né? Então, assim, a gente vê um aumento muito grande do carrego, né, das carteiras, né? Então, a intensidade é bem maior. Não, com certeza. E até por isso que a gente sempre comenta, inclusive, também que a oportunidade também é muito maior, é um dos pontos que vocês vão também abordar ali para frente. E com relação à gestão, vocês comentaram, então, que a gente tem ampliado o nível de caixa até para aproveitar essas oportunidades e também ter ali um fôlego a mais. Um fôlego não, mas, na verdade, acho que estar confortável caso aumente o nível de resgate, né, dado que a gente está vivendo uma crise única. E acho que até um ponto interessante de citar nessa questão do caixa, que a gente acabou elevando também,
é que agora, tanto o Sparta Top quanto o Sparta Max está com aquela nova estrutura em que a gente consegue fazer um desconto da parcela de caixa na taxa de administração. Então, a gente consegue a efetiva redução da taxa de administração por essa questão de fazer um desconto da parcela de caixa. Então, acaba até dando mais eficiência para o nosso produto e acredito também deixando a gestão muito mais confortável para ampliar o nível de caixa nesses momentos, por exemplo, que se mostra tão importante como agora. E vocês comentaram que vocês ampliaram, né? A gente está aí com 25% mais ou menos no Sparta Top, que o Felipe comentou. Ali naquela oscilação, naquele movimento técnico que a gente teve também no ano passado, foi mais ou menos isso que vocês procuraram fazer? Como que vocês trabalharam a carteira também? Sim, exatamente. E assim, a gente comentou no início aqui da gravação que a gente sempre está preocupado com o portfólio que está ficando, né? Então, a gente sempre procura vender o que a gente tem bastante, uma exposição um pouco maior, mas não deixa de comprar nada. Então, a gente está sempre vendendo, sempre comprando, oxigenando a carteira, entrando em papéis que a gente tem aprovado, mas que a gente não comprava alguns meses atrás, porque as taxas estavam muito baixas. Então, você pega emissores AAAs muito bons, que negociavam muito abaixo de CDI mais 1, que hoje estão a CDI mais 4. Então, a gente não tinha exposição nenhuma a esses emissores e hoje a gente tem, porque a gente comprou no decorrer dessa crise agora, né? Acho que o Ulisses comentou um pouco sobre o carrego aí dos produtos, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais hoje, primeiro, né, explicar um pouquinho mais o que é esse carrego, como ele acaba influenciando nos nossos produtos, por que esse carrego tem aumentado, explicar um pouquinho mais, como que ele influencia nas nossas carteiras, e já mostrar também, se vocês já tiverem com esse dado aí, como é que está o carrego dos nossos produtos e como isso influencia a expectativa de retorno dos produtos olhando para frente, né? O que a gente pode esperar dos produtos da Sparta daqui em diante? Bom, deixa eu começar falando então. Eu estava comentando que eu tinha mostrado ali do índice da JGP, do IDEX, que as taxas aumentaram bastante, né? Quando a gente olha para as taxas dos nossos fundos, para os carregos dos nossos fundos, que é a expectativa de retorno, a gente vê que de junho para cá, né, em todos os nossos fundos, a gente teve um aumento significativo, né, em especial o top já tinha tido um movimento importante ali de sair do CDI mais 0,7 para CDI mais 1,1 e tipo agora a gente nesse mês de março a gente terminou com CDI mais 2,1 e atualmente já está próximo de CDI mais 3, né? Então a gente vê que para todos os fundos a gente teve esse movimento, né? E ali é importante falar que é diluído pelo caixa, né? A gente está com o caixa mais alto agora, e isso prejudica um pouco o carrego da carteira. Por isso que por isso que o IDEX, por exemplo, é como CDI mais 4 e nossa carteira é com CDI mais 3 quase agora atualmente, né? Mas isso, conforme a gente for diminuindo o caixa também, vai fazendo novas alocações, tipo, isso vai fazendo com que a taxa aumente bastante, a taxa média da nossa carteira. Sim, vai fazendo alocações em títulos também que já acabam fazendo com que a melhora do carrego aumente. Então, dito isso, pode falar. E assim, a gente tem expectativa, né, que o que deve ser, o que é o carrego, né? O carrego é a expectativa de retorno, né? E fora isso, a gente também, tipo, da mesma forma que a gente teve agora um impacto negativo nas cotas, né? A gente, com uma normalização dos preços no mercado secundário desses títulos, provavelmente a gente vai ver um ganho que a gente chama de ganho de capital, né? Que basicamente você tem um prazo médio, tem um fechamento de taxa, multiplica um pelo outro, e daí você tem um ganho de fechamento, né? Que a gente chama de taxas, né? Então pode ser que o retorno, olhando aí para 12 meses, ele não vai ser simplesmente um CDI mais 3, sei lá, que é o carrego, mas ele pode ser bem maior que isso, né? Ou seja, tem a recuperação da marcação que a gente teve nas últimas semanas, né? E eventualmente tem um retorno adicional porque a gente tem aproveitado
como a gente já comentou aqui, para fazer novas alocações, né, para agregar mais retorno. Ou seja, existe de fato uma oportunidade, olhando daqui para frente, para os produtos de crédito privado da Sparta. Deve ser a maior oportunidade que já teve. Deve ser a maior oportunidade que já teve no mercado de high grade, assim, tipo, para quem entrar neste momento, né, enquanto está com esse nível de preços bastante descontados, é uma super oportunidade. Então, para quem entrar nesse momento, mas e para os que já estão no produto? Então, para quem já é investidor, assim, o não fazer nada, na verdade, é a melhor alternativa, né, que a gente falou, é só aguardar que provavelmente volta tudo ao normal. A gente entende que com uma normalização dos preços, todo esse retorno volta, e a gente está trabalhando, inclusive, para conseguir ganhar mais, não só recuperar, mas ganhar mais, né? E, por outro lado, também tem os investidores que eventualmente querem sair, né? Eu já tinha até comentado, né? Cada um tem seus motivos para sair, mas, assim, se perguntarem, faz sentido sair nesse momento? Não parece fazer muito sentido. Parece que, tipo, os preços estão baixos, estão deprimidos. Eventualmente, se o investidor esperar algumas semanas, de repente ele pode sair com uma cota bem melhor, né? Então, não parece um bom momento para sair. É o que a gente sempre comenta, né? Vai estar ali realizando um prejuízo que tecnicamente não existe, né? Transformando um movimento temporário numa perda permanente, né? Exato, exatamente. Bom, então, com relação ao cenário, o Arthur comentou bastante que vocês entendem que no final ali da pandemia, quando as pessoas meio que saírem já de quarentena, provavelmente a economia ela vai demorar um tempo para voltar, né? Vai ser algo gradativo mesmo. Vocês também comentaram todas as medidas que o Banco Central tem tomado, principalmente para ajudar nessa questão do mercado de crédito e os impactos que podem ser positivos também para as nossas estratégias. E agora eu queria que vocês falassem um pouco também sobre possíveis cortes na Selic. Vocês enxergam que isso é uma possibilidade? E se for também, que tipo de impacto que a gente poderia ter nas nossas estratégias? Assim, a gente está numa crise, numa pandemia, né? Que é uma crise de saúde, né? A gente, primeiramente, acha que não é um problema que se resolve com queda da Selic, né? Ninguém vai passar a sair de casa porque a Selic está mais baixa, né? Inclusive, a última queda da Selic agora em março, que o Banco Central fez, não proporcionou os efeitos que eram os desejados, né, de aquecer a economia. Inclusive o contrário, na verdade, né, os spreads de crédito, o nível de incerteza aumentou, né, o fato do Banco Central estar tendo que baixar mais o juro, tem um nível de incerteza, isso fez com que os preços do crédito, de todo o crédito na economia, aumentasse, caísse o preço, né, aumentasse os spreads, e isso na verdade está prejudicando mais do que beneficiando, né? Então, o próprio Roberto Campos, né, em entrevistas aí ao longo da semana, ele comentou que acreditava que não iria fazer nenhuma nova queda na taxa Selic. E a gente acredita que ele dispõe de outras ferramentas, né, que não apenas a Selic, para resolver os problemas aí que existem aí do ponto de vista financeiro, né? E ele vem se utilizando exatamente dessas ferramentas, né? No final, o objetivo do Banco Central é fazer o dinheiro, e da equipe econômica, né, do governo de maneira geral, é fazer os recursos chegarem lá na ponta, né? Então não pode, tipo, quando libera compulsórios, os bancos estão mais líquidos, beleza, mas os bancos têm que emprestar esse dinheiro, né? Então, assim, a equipe econômica tem tomado medidas para estimular que os bancos efetivamente que emprestem o dinheiro, e é um custo razoável, né? Então, por isso que tem várias frentes de atuação, né? Afinal, o importante não é vou baixar a Selic porque vai estimular a economia, não é isso. Na verdade, a economia tem interesse em se estimular, tem que ter um custo barato de capital para efetivamente ela conseguir fluir melhor, né? Então, na verdade, tem outras medidas que são muito mais eficazes nesse momento do que simplesmente ir lá e falar, pô, tá um ambiente deflacionário, etc., baixa a Selic que estimula a economia, né? Que
talvez tenha funcionado nos últimos 10 anos, 20 anos, mas assim, a gente está no evento de uma vez a cada 100 anos, tem que entender um pouquinho mais dos conceitos de fato e não simplesmente ficar na regrinha de bolo. E nesse momento não tem que estimular a economia, né? Nesse momento está todo mundo em quarentena, né? Nesse momento você tem que buscar preservar empregos, buscar manter ali a sobrevivência, né, das empresas dos indivíduos, né, financeiramente. E aí, num segundo momento, onde você encerra esse período de quarentena e aí sim começa uma retomada, aí você vai buscar as ferramentas para que a sua retomada ocorra o mais rápido possível. Se for entendido que essa retomada está lenta, porque o custo dos juros está alto, e que a inflação está controlada, que a economia está ociosa, que você está com gap ali, né, de atividade econômica, aí sim faz sentido uma medida de redução de Selic, né? Mas nesse momento agora, a gente acha que tem bastante não água é a ferramenta mais adequada. E ainda tem bastante água para rolar para ver se de fato é um ambiente mesmo deflacionário, se de fato tipo, a gente tem dólar mais alto, a gente tem ruptura de cadeias de suprimento internacionais, se tem fechamento de fronteiras, etc. Tem uma série de dificuldades que gargalos logísticos, etc., que não necessariamente isso vai se transformar em algo deflacionário, né? Mas a ver ainda, então vamos acompanhando. E tem algum cenário que vocês enxergam um aumento de Selic? Isso é algum, enfim, vocês acham que tem qualquer tipo de chance disso acontecer? Na verdade, assim, quando você já vem tendo sinais de que eventualmente o corte, por exemplo, agora foi tipo, eventualmente não teve muito efeito positivo, né? Na verdade, teve efeito negativo, porque no final cortou e, tipo, na verdade, diminuiu a demanda por crédito, diminuiu, o próprio governo se financia muito com a LFT, e tipo tem tido mais dificuldade de se vender LFT no mercado, né? Tipo, tem ouvido bastante sobre isso. Então, tipo, o custo a gente não é que infelizmente não somos um país que é tão desenvolvido a ponto de que é simplesmente o governo coloca a taxa zero e vai ter gente querendo comprar LFT a zero, não vai. Então, não faz sentido simplesmente o governo trabalhar com taxa muito baixa para estimular a economia. Tem que, eventualmente, pode ter até algum efeito contracionista. Claro que tem também alguns efeitos no câmbio, né, que são bem importantes e que, de novo, pode ter algum tipo de impacto inflacionário. Então, não é, tipo, a gente não acha que é tão óbvio assim que é um cenário deflacionário nesse momento. Entendi. E o Arthur até tinha citado algumas outras ferramentas que o Banco Central pode tomar para que não só baixar a Selic, para também estimular a economia. Você quer citar um pouco mais sobre isso, Arthur, Felipe ou Ulisses? Acho que foram já citadas, né? Ele tá aumentando a liquidez no sistema financeiro, essa própria possível compra de ativos diretamente pelo Banco Central, né? Tanto de crédito privado quanto de títulos públicos. Acho que são essas as medidas aí. O Banco Central no final ele pode promover empréstimos diretamente, né? A equipe econômica está tentando viabilizar isso, ou pode também estar querendo trabalhar a inclinação da curva de juros, né? Que hoje está bastante inclinada porque basicamente tem aí um nível de incerteza muito grande em relação às contas públicas também, a agenda de reforma parou, etc. Então assim tem uma série de elementos aí que tem prejudicado, aumentado essa inclinação e de repente ele tem buscado utilizar também a capilaridade dos grandes bancos, não só os públicos como os privados também, para atingir um grande número de pessoas, de empresas ali com linhas de crédito direcionadas, né? Ele vem discutindo isso para financiar a folha de pagamento de algumas empresas, parece que é uma linha que está sendo discutida com os 3 maiores bancos privados. Ele está discutindo linhas de crédito junto a fintechs, né, que também atuam ali com pequenas e médias empresas e com pessoas físicas, que tem uma base cadastral grande, tem um acesso ali, do ponto de vista financeiro, né, a conta ali de diversas pessoas, de fazer com que o dinheiro chegue na ponta, né? Ele está pensando em fazer o dinheiro chegar na ponta num custo razoável para a pessoa que está precisando, né? Então, fazendo um bom trabalho. E, bom, a gente acabou falando bastante de mercado secundário, também de crédito.
E nesse atual cenário, como que vocês estão enxergando o mercado primário? Ele está aquecido, está com taxas atrativas, ele está acontecendo? Então, o mercado primário ele também está bastante aquecido, né? Com a crise, todas as empresas vêm buscando reforçar o caixa, reforçar a liquidez e elas têm feito, elas geralmente fazem isso através dos bancos, né? Os bancos eles não estão sentindo demanda por parte dos investidores, então eles não estão distribuindo esses ativos, mas o mercado primário está acontecendo, os bancos estão encarteirando tudo, está sendo feito em grande medida taxas próximas ao que está o mercado secundário nesse momento e particularmente a gente acha que os bancos estão comprando pouco entre aspas, né? Eles são um maior comprador, mas acho que eles estão comprando pouco no mercado secundário justamente porque eles estão tendo que comprar também no mercado primário, né? Dessas empresas. Não tendo não, eles querem comprar no mercado primário, né? Sim, eles não são obrigados, desculpa, não tem que comprar, eles estão comprando porque querem. Perfeito, muito bom. E aí, quando a gente fala, a gente tem uma gama de produtos dentro da Sparta, e aí a gente tem incentivadas, né? Que no ano passado e nesse ano ele prova que, de fato, ele se comporta de formas diferentes do que o Sparta Top, os nossos fundos previdenciários, o Sparta Max também. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco por que nesse cenário como um todo ele vem sofrendo menos do que os outros produtos de crédito que a gente tem, sendo que no ano passado ele acabou sofrendo mais, né? Então, o que difere incentivados dos outros produtos? Por que ele acaba segurando um pouco mais? O debênture incentivada, né, essencialmente 80% da carteira dele deve ser do setor elétrico, né? Então, assim, já sofre muito menos, né? Você está muito menos exposto a setores cíclicos, e então esse é um primeiro ponto. Segundo é que, de fato, a gente já teve uma distorção muito grande nas taxas no passado. A gente já teve uma abertura bastante significativa de taxas no passado, então ele já estava com uma distorção. Quem me perguntava em janeiro qual que era o fundo que tinha a maior expectativa de retorno, eu dizia o fundo dos Sparta Debêntures incentivados, porque essencialmente ele tinha um carrego bem maior que os outros fundos, porque a taxa dos ativos estavam muito mais distorcidas, né? Além de ser isento, né? Além de ser isento, exato. E além de ser isento para a pessoa física, né? E aí a gente tem uma outra característica nas debêntures incentivadas, que como são títulos indexados IPCA, então existe uma demanda, seja de investidores institucionais, que buscam ali acima de uma meta atuarial, então IPCA mais 6, que é mais ou menos o nível que tem, IPCA mais 5, IPCA mais 6, que é o que tem saído mais ou menos os negócios das debêntures incentivadas, existe demanda de fato, também que cria um piso ali para esse tipo de ativo, porque tanto investidores institucionais como pessoas físicas têm interesse em comprar e carregar títulos isentos, tipo de longo prazo, desses setores de empresas sólidas. Então, acaba criando um piso para esse mercado. Por isso que ele não tem sofrido tanto, né? Como os títulos indexados a CDI. Uhum. Mas também tem uma oportunidade, então, de ganho aí com a melhora do carrego desse produto de qualquer forma. Agora, se você tivesse que comparar, vamos colocar aí num prazo de 12 meses, né? Qual é a melhor expectativa de retorno que a gente tem hoje dentro das nossas estratégias, né? Comparando entre elas. Está no debêntures incentivadas? Está no Sparta Top? Então, o Sparta Debêntures incentivadas, ele tem hoje, ele estaria com um carrego líquido de taxas já em torno de CDI mais 0,7, CDI mais 0,8 na virada do mês. A gente, além disso, pode ter algum fechamento de taxa, isso pode ser positivo também, mas ele não tem uma taxa atualmente tão grande quanto a taxa de carrego do Sparta Top, por exemplo, porque é um mercado que atualmente está muito mais distorcido, né? Então eu tinha falado que em janeiro minha resposta seria assim, o que tem expectativa maior é o Sparta Debênture incentivado, porque é onde estava a maior distorção, mas não tínhamos ideia que tinha uma pandemia vindo aí que podia afetar como está afetando as coisas. Então, claramente agora, para o investidor que entrar agora, para mim, ao nosso ver, o Sparta Top provavelmente é onde deve ter o maior retorno, porque é onde tem uma distorção bem maior. Então, a gente tem uma carry na carteira já próximo de CDI mais 3, a gente tem uma expectativa de fechamento de taxa também relevante, então de agora para frente provavelmente a gente deve ver o Sparta Top com um retorno bem maior.
E o carrego de debêntures incentivadas está como? Desculpa? O carrego de debêntures incentivadas está em quanto? Tá, líquido de taxa, de tudo, já está em torno de CDI mais 0,7, CDI mais 0,8. Para quem é investidor qualificado, o Spartamax está ainda melhor do que o Spartatop, né? Para quem é investidor qualificado, o Spartamax está com taxas ainda mais interessantes que o Spartatop. Legal. Bom, então, me ajuda aí num compilado. Vocês comentaram bastante, então, principalmente em que, com todos os análises, revisitando também metodologia de análise, bem como estressando os emissores, vocês entendem que a gente está ainda num nível de risco de crédito baixo e, por conta disso, essa marcação ao mercado que a gente teve muito severa nas nossas carteiras, isso tende a voltar e, inclusive, pelo que vocês comentaram também, num curto prazo, né? Então, acho que bom pontuar que, como até a Mayara comentou mesmo, essa é uma perda momentânea, né? Então, isso tende a voltar como rentabilidade, dado que nosso risco de crédito acaba não sendo muito maior do que no início da crise, né? Pelos emissores serem grandes empresas. Eu acho que um ponto bem interessante que eu sempre tento passar para os nossos assessores que estão em contato com a gente, para todos os nossos parceiros, que a gente sempre tem que focar no qual é o risco do produto. O risco do produto é o risco de crédito. Como é que ele está? Está baixo. Né? É um cenário de adversidades, é um cenário que assusta muitas pessoas e isso acaba refletindo no mercado financeiro. Então, o principal ponto é saber que a Sparta continua monitorando a carteira a todo momento, que qualquer novidade, qualquer mudança desse cenário que possa impactar, seja como for os produtos da Sparta, a gente vai continuar sendo transparente, passando essa informação para frente, mas que, de fato, todo esse movimento, ele é um movimento momentâneo, que com certeza volta, né? Isso é uma certeza que a gente tem, e que existe muita oportunidade olhando do agora para frente, né? Existe um cenário que está com taxas completamente distorcidas e que os gestores estão aproveitando essas oportunidades, estão comprando esses títulos aí no secundário, melhorando o perfil de retorno do produto, e de fato agora é simplesmente esperar, ter um pouco de calma, que olhando para frente a oportunidade ela é bem maior do que a gente nunca viu antes. Perfeito. Eu costumo comentar também que, por mais que esse impacto que a gente teve dos nossos produtos seja algo único e nunca antes visto mesmo, o que tende a vir também de rentabilidade para frente, que é esse retorno da rentabilidade, também é algo muito forte, também nunca antes visto. Então, esse prêmio de risco dos títulos de crédito privado high grade, de fato, está muito distorcido. E aí, todos os pontos foram colocados aqui também, que muitos investidores que não acessavam esses títulos estão entrando para comprar e aproveitar essa oportunidade. Então, de fato, é um momento, como também foi pontuado aqui, para entrar uma oportunidade nesse mercado de crédito privado. Um ponto que eu queria falar também, acho que até para a gente encerrar, é um pouco da equipe de gestão. Então, a gente tem essa frente de renda fixa na Sparta há 10 anos, mesmo a Sparta tendo já mais de 25 anos de mercado, a frente de renda fixa ela existe há 10 anos. Ela é composta hoje por 4 membros que têm um poder de voto dentro de um comitê semanal de renda fixa, que são os 2 gestores, o Felipe e o Arthur. O Ulisses também faz parte desse comitê e ele faz parte do poder de veto por ser o representante de risco. E a gente tem um diretor de investimento, que é o Leonardo Horta, que também faz parte desse comitê que acaba tendo poder de voto. Abaixo deles, a gente tem 7 analistas também, então até para a gente conseguir monitorar toda essa carteira que a gente tem, com mais de 130 emissores. Então, como a Mayara apontou também, a Sparta ela se diferencia muito dos pares de mercado por ter uma carteira amplamente pulverizada, né? E fazer o monitoramento disso acaba dando muito trabalho também, assim como fazer toda a análise dos novos emissores. Eu acho que muito interessante, que me perguntam muito também,
há quanto tempo que essa equipe trabalha junta. E esses 4 membros que têm poder de voto, que eu comentei no começo, estão juntos desde o início da estratégia, no Startup, por exemplo, desde 2012. Então, tem um entrosamento muito forte, todos são sócios também, e acaba dando uma coesão muito forte para toda a estrutura. A gente acaba dando um peso muito forte para a formação de todos os nossos profissionais, e então, quando vocês forem analisar também a formação dos nossos gestores, todos são engenheiros, ou formados pelo ITA, ou pela USP, ou pelo Unicamp. Um outro ponto que a gente acaba dando muito valor também pelas certificações de mercado. Então, toda a equipe de gestão hoje tem CFA e os analistas também estão tirando, isso é algo mandatório para a Sparta, e é algo que a gente também acaba investindo muito, que é nesse capital intelectual da casa. E, bom, é isso. Muito obrigada por todos que assistiram. Aqui o intuito é passar o máximo de transparência possível. Eu e a Mayara continuamos à inteira disposição do que vocês precisarem, de dúvidas. A gente também tem a Giselda na equipe comercial, que atende os clientes direto, também está à inteira disposição para atendê-los. E é isso. Muito obrigada a todos e uma ótima quarentena para vocês. Até logo, todo mundo. Até mais. Obrigada, gente. Boa noite.